Oi pessoal, bem-vindos à quarta aula do nosso curso de Introdução ao R. Na aula passada a gente viu como armazenar dados no R. A gente falou do conceito de variáveis e como a gente armazena dados quantitativos e dados qualitativos no R. Só que a gente estava falando de variáveis que armazenam um dado de cada vez, sendo que, na prática, a gente quer armazenar conjuntos grandes de dados. Para armazenar conjuntos grandes de dados no R, a gente tem que recorrer ao que a gente chama de estruturas de dados. E nesse curso a gente vai falar de 3 estruturas de dados. Os vetores, que a gente vai ver na aula de hoje, as matrizes e os data frames. Os vetores são uma estrutura que a gente vai usar para armazenar uma quantidade maior de dados, mas eles são mais simples, eles comportam apenas um tipo de dado. Então você não consegue no vetor colocar dados quantitativos e dados qualitativos ao mesmo tempo. Apesar da simplicidade, a gente usa muito os vetores no R. E vou mostrar hoje para vocês alguns exemplos. Vamos lá? No início da aula passada, a gente fez um exemplo em que a gente precisava armazenar no R dados das idades de 3 pessoas. Para isso, a gente criou uma variável para cada uma dessas 3 idades, o que não é muito interessante na prática. Porque na prática a gente vai ter muito mais do que a idade de 3 pessoas. A gente pode ter a idade de 300, a idade de 3.000, a idade de 30.000. E aí se eu criar uma variável para cada uma dessas idades, na hora de eu fazer operações como tirar uma média, gerar uma tabela, fazer um gráfico, eu vou ter que acessar cada uma dessas variáveis uma por uma e isso não vai ser muito produtivo. Então a gente vai lançar a mão de estruturas de dados que servem para a gente guardar mais de um valor. A primeira estrutura com a qual a gente vai trabalhar são os vetores. O que é um vetor para o R? O vetor no R é um espaço da memória do seu computador onde você vai guardar vários dados, contanto que esses dados sejam do mesmo tipo. Então você pode ter um vetor só de dados quantitativos, você pode ter um vetor só de dados qualitativos, mas você não pode ter um vetor com os dois tipos de dados misturados. Como a gente faz para colocar um vetor no R? Suponha que eu tenha os pesos de 3 pessoas e eu queira colocar esses pesos num vetor de pesos. Eu vou criar então vetor pesos recebe, é como eu fazia lá para as variáveis. Só que agora eu vou colocar 3 valores. Eu vou colocar, por exemplo, 55.6 e aí eu vou separar esses valores por vírgula. 78.4 e 80.2. Estes são os meus pesos. Só que se eu fizer dessa forma, o R não vai entender que isso é um vetor. Para eu juntar isso tudo em um conjunto só, eu preciso usar uma função que é uma função que tem só esse nome aqui, C. É C de combine. Então eu vou combinar esses 3 valores e fazer um conjunto que contém esses 3 valores. Como eu já falei várias vezes, para a gente usar uma função no R, a gente escreve o nome da função, no caso a função se chama C, abro parênteses, coloco aqui os argumentos da minha função, que no caso são os pesos das pessoas, fecho parênteses. Na hora que eu executo essa linha, olha só o que acontece. Vou arrastar aqui para ficar mais fácil de ver. Vem para o meu ambiente global uma coisa que eu criei, que se chama vetor pesos, que tem elementos do tipo numérico, que tem comprimento 3, ou seja, 3 elementos. Aqui me fala o tamanho que está ocupando na memória. E olha só, ele tem 3 valores. Então olha só, ele tem valores numéricos, 55.6, 78.4 e 80.2. Então, dentro de um mesmo espaço, eu guardei 3 valores. E eu poderia guardar quantos coubessem na minha memória. Posso criar também um vetor com dados qualitativos. Vamos fazer um exemplo aqui, vetor nomes. E aí a mesma coisa, eu vou usar essa função
C, abre parênteses e coloco os meus elementos. A gente falou na aula passada que quando a gente está tratando de variáveis qualitativas, os valores têm que estar entre aspas simples ou aspas duplas. Então eu vou colocar esses nomes aqui dessa forma. Abrir as aspas simples e o R já abre duas para mim, só de eu apertar a minha tecla. Vou colocar os nomes das pessoas aqui então. Marta, Gabriel, Gabriel, Silvio. Vamos executar essa linha. E agora eu tenho um vetor de nomes. O tipo dos elementos que estão aqui dentro é caractere. São os dados qualitativos. São conjuntos de caracteres. Tamanho 3. Ocupa mais espaço na memória. E aqui a gente tem os valores. Então, vários valores, novamente, armazenados no mesmo espaço. Agora, e se eu quiser fazer operações com os elementos dos vetores? Vamos lá. Primeiro a gente tem que ver como fazer referência aos elementos de um vetor. Então, referências aos elementos dos vetores. Os elementos dos vetores são referenciados por índices. E esses índices começam no número 1. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu for chamar esse cara daqui, ele vai ser o elemento número 1. Muita atenção, em outros softwares, em outras linguagens de programação, esse elemento seria o número 0. No R, ele é o número 1. Então, como que eu faço referência a esse valor aqui? Eu vou escrever vetor pesos, que é o nome do vetor. Vou abrir colchetes. E se eu escrevo aqui 1, na hora que eu executo essa linha, ele vai exibir para mim na console o primeiro elemento do vetor. Vamos dar um Ctrl Enter aqui. E olha só, ele exibiu para mim 55.6. Se eu quisesse fazer referência ao terceiro elemento de um vetor, vou fazer, por exemplo, referência ao terceiro elemento do vetor nomes. Eu abriria colchete, colocaria 3. E aí eu tenho o nome do Silvio, que era o terceiro elemento do meu vetor de nomes. Eu também posso fazer referência a trechos do meu vetor. Vamos fazer referência a um trecho, então. Se eu coloco aqui vetor pesos 2.3, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar para mim os elementos 2, incluindo o 2, até 3, incluindo o 3. Seleciono, executo, e aí ele mostra para mim esses dois valores, 78.4 e 80.2, que são os elementos 2 e 3. Uma outra coisa interessante que a gente pode usar para fazer referência é uma referência que elimine um elemento que a gente não quer. Então imagine que a gente queira mostrar o vetor de nomes sem o nome do Gabriel. Eu vou colocar vetor nomes, abre colchete, menos 2. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu estou exibindo o vetor de nomes sem contar o segundo elemento. Se eu executo, olha só o que acontece. Ele me mostra Marta e Silvio, mas não mostra Gabriel. Isso aqui não está removendo o elemento do vetor, tá? Então, se você der uma olhada aqui, ó, no meu vetor de nomes, ele continua tendo 3 elementos. O Gabriel ainda está aqui. Isso aqui é só uma exibição que eu estou fazendo na console de uma maneira que eu quero. Estou fazendo um filtro e mostrando na console. A gente precisa desses métodos para fazer referências aos elementos dos vetores para a gente poder fazer as operações com vetores que eu vou mostrar agora. Vamos lá então. Operações com elementos dos vetores.
Vamos usar essas formas de referência que a gente aprendeu para calcular a média aritmética dos pesos, por exemplo. A gente poderia fazer da seguinte forma: vetor pesos, primeiro elemento, mais, vou copiar aqui, segundo elemento, mais terceiro elemento. Vamos fechar parênteses aqui e dividir por 3. Esses operadores e precedência de operadores estão lá na nossa segunda aula, onde a gente falou de operações aritméticas. Dá para fazer assim, mas novamente isso não é muito interessante. A gente já vai ver como fazer isso de uma maneira mais rápida. Uma outra coisa que eu poderia fazer é uma operação que afete todos os elementos de um vetor. Eu tenho os meus pesos nesse vetor de pesos em quilogramas. Se eu quisesse passar isso para gramas, como que eu faria? Eu poderia fazer o seguinte: vetor pesos vezes 1000. Eu estou convertendo de quilograma para grama, multiplico por 1000. Se eu fizer isso, ele vai multiplicar cada elemento do meu vetor por 1000. Olha só o que acontece. Tá vendo? Então ele exibe na minha console os valores em gramas. Agora, eu mostrei para vocês como fazer essa média aritmética na unha, mas isso não é muito interessante. Agora, então, a gente vai começar a fazer umas coisas que são bem mais interessantes na prática. Vou mostrar algumas funções estatísticas. Vou mostrar primeiro a média aritmética. A média aritmética a gente já tinha falado lá na segunda aula. Ela vai ser dada pela função min. Se a gente escreve min, abre parênteses e coloca vetor pesos, a gente tem a média aritmética do vetor de pesos. Está vendo que bate com o que a gente tinha feito no braço. Da mesma forma, a gente pode calcular a mediana dos pesos. Para isso, a gente usa a função median. Abre parênteses, vetor pesos, e a mediana é 78,4. É o valor do meio no conjunto de dados ordenados, já que a gente tem um número ímpar de elementos. Também podemos usar uma função para encontrar o menor valor no conjunto de dados, que é a função min. Se eu usar a função min no meu vetor de pesos, ele me dá 55,6. Máximo também, max, vetor pesos. E algumas medidas de dispersão. Por exemplo, variância, a função var, 188,04, e o desvio padrão, SD, de Standard Deviation. Vetor pesos vai me dar 13,71277, que é a raiz quadrada da variância. Então dá para a gente fazer várias coisas quando a gente tem os dados dentro de um vetor. Essas funções já estão todas prontas no R e não precisa escrever isso no braço. Vou mostrar agora um exemplo de operações entre elementos de dois vetores. Vou fechar esse script, vou abrir um novo, limpar a console, limpar meu ambiente. Vamos começar um exemplo do zero. Vou comentar então operações com dois vetores. E daí pensa no seguinte exemplo. Eu tenho dados das vendas de ingresso de um cinema para uma semana, tarde e noite. Eu vou colocar em um vetor a quantidade de ingressos que foi vendida em cada dia. Então são 7 elementos, né, de segunda a domingo, para o período da tarde. E a mesma coisa em outro vetor para o período da noite. Vou colocar esses dados aqui então.
Vou executar essas linhas de código para armazenar na memória. Então veja só que eu tenho 2 vetores, cada um com 7 elementos. Vamos fazer algumas operações com esses vetores. Primeiro, eu quero calcular a receita diária em reais. Supondo que cada ingresso custe R$15, como que eu faço isso? Vamos lá. Primeiro, receitas diárias em reais. Vou criar uma nova variável, valor ingresso. Falei que era 15. Então, se eu tenho a quantidade de ingressos que foi vendida e tenho o valor do ingresso, para eu encontrar a receita diária em reais, basta eu fazer o produto. Vou colocar aqui receitas tarde, recebe ingressos tarde vezes valor ingresso. Então, o que eu estou fazendo nessa linha é armazenar em um espaço que eu chamei de receitas tarde, que vai ser um vetor, os valores que estão em ingresso tarde, são esses valores aqui em cima, multiplicados por valor do ingresso. Então, ele vai multiplicar cada um desses valores aqui por 15 para encontrar as receitas diárias. Eu vou fazer a mesma coisa para a noite. Receitas noite, ingressos noite, vezes o valor do ingresso. Supondo que tanto o ingresso da tarde quanto o da noite custem R$15. Agora eu vou executar todas essas linhas aqui. E eu tenho na minha memória agora 2 novos vetores, que são os vetores de receita. E claro, aquela variável com o valor do ingresso. Se eu mandar exibir isso na memória, receitas tarde, olha só, ele vai me mostrar agora não a quantidade de ingressos vendida, mas os valores em reais. Mesma coisa para a noite. E se eu quisesse encontrar as receitas diárias totais? Isto é, criar um vetor para armazenar os valores em reais que o cinema ganhou por dia da semana. É muito fácil. Totais diários. Eu vou simplesmente somar as receitas da tarde com as receitas da noite. E aí o que o R vai fazer se você pedir para ele executar essa operação? Ele vai fazer uma soma dos 2 vetores, elemento a elemento, nas posições correspondentes. Isto é, ele vai somar o primeiro elemento do vetor da tarde com o primeiro elemento do vetor da noite, segundo com o segundo, terceiro com o terceiro, até os últimos. Eu vou armazenar isso aqui no outro vetor. Totais diários. Executo. E aí vou pedir para ele mostrar para mim. Daí olha só o que ele fez. Ele somou elemento a elemento. E o que tem nesse meu vetor de totais diários? Tem o total vendido em reais. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E a partir desses totais diários, eu posso fazer algumas estatísticas. Olha só que interessante. Estatísticas dos totais diários. Daí eu posso usar todas aquelas funções das quais eu falei nos exemplos anteriores. Posso fazer a média, usando a função min. Então a média da receita diária foi de R$ 8.153,57. Mediana, median, totais diários. Daí eu tenho 4.800. Perceba como os valores mais altos dos finais de semana estão puxando a média para cima. Posso calcular variância, var, totais diários.
desvio padrão. E os valores mínimo e máximo. Olha só que interessante, através do valor mínimo e máximo a gente consegue ver que tem uma amplitude muito grande, né? Isso porque na segunda-feira parece que se vende pouco e nos finais de semana, né, esse valor aqui, se eu não me engano, é do sábado, se vende muito mais. Vou mostrar mais alguns exemplos de referência aos elementos dos vetores, para que isso fique mais claro. Como é que funciona na prática. Referências aos elementos de um vetor. Se eu quisesse só a receita da quarta-feira, poderia fazer o seguinte, receita, quarta-feira, receita quarta, recebe. A quarta-feira é o terceiro elemento do vetor, porque começa na segunda, então segunda é o primeiro elemento, terça o segundo e quarta o terceiro elemento do vetor. Então eu vou fazer o seguinte, totais diários, abre colchetes, 3, que é o terceiro elemento. Na hora que eu der Ctrl Enter, ele armazena isso para mim nessa variável receita quarta. Se eu quiser mostrar o que tem nessa variável, eu peço para o RExhibir na console e daí ele me mostra 3750. Eu poderia também separar receitas dos dias de semana, que são os primeiros 5 elementos, segunda até sexta. Receita dias de semana vai ser totais diários. E aí lembra como eu faço para pegar só um intervalo. Eu vou pegar do primeiro elemento até o quinto. Na hora que eu exibo isso, vão aparecer os 5 primeiros elementos para mim. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Se eu quisesse receitas no final de semana, eu pegaria os 2 últimos elementos. Então, receita FDS, final de semana, totais diários, sexto e sétimo elementos, que são sábado e domingo. Na hora que eu peço para o R executar isso para mim, na hora que eu peço para o R exibir isso para mim, ele me mostra só sábado e domingo. Então eu separei aqui. Talvez eu pudesse ter colocado a sexta aqui junto, porque também é um número bem maior que o restante, né? Então acho que fica mais... Ele fica melhor junto com o padrão do final de semana para a gente analisar. Se eu quisesse tirar o domingo, receitas menos domingo. Faria da seguinte forma. Daí lembra que para eu tirar um elemento, eu coloco menos ele. Então se eu fizer dessa forma, o R vai me dar todos os elementos do conjunto, exceto o domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Nessa aula, a gente falou sobre os vetores. Os vetores são uma estrutura de dados do R, onde você pode colocar mais dados, contanto que eles sejam do mesmo tipo. Quando você tem um vetor, você pode fazer, como nós vimos, algumas operações com aqueles números que estão dentro do vetor. Quando a gente está em situações em que a gente tem mais variáveis e quer tratar essas variáveis como parte de um mesmo conjunto, a gente vai usar outras estruturas de dados que a gente vai ver nas próximas aulas. Espero vocês lá.